a nossa terceira previsão para o ano de 2023 tem tudo a ver com o desenvolvimento da rede da Ethereum. E para poder comentar um pouco mais sobre ele, acho que ninguém melhor do que o Bills, quer dizer, do que o Igor, que já está falando aí com vocês, mas também do que quem está sentado aqui do meu lado, que é o Bills, né, sobre o maior desenvolvimento da infraestrutura da Ethereum e essa infraestrutura se expandindo para o próximo ano, né? Bills, quer comentar então um pouco mais sobre essa tese aí, junto com o Igão? Não, beleza, cara. Bom, eu falei um pouquinho de tempo atrás aí sobre a questão da Ethereum estar ultrapassando o Bitcoin, mas nem não era esse o mérito, né? O mérito era falar sobre como a infraestrutura e a Ethereum como ecossistema está se expandindo e ficando mais robusto a cada ano que passa, tá? E para 2023 a gente tem alguns movimentos bem legais que estão acontecendo com o ecossistema da Ethereum. Acho que o primeiro é o foco que a Ethereum está tendo em soluções de segunda camada, em escalabilidade. Em 2022 ficou um pouquinho mais claro que a Ethereum ela ia ter um crescimento pautado, voltado para soluções de segunda camada. Então, seriam esse tipo de solução que iria escalar a Ethereum e toda a atividade iria migrar para esse tipo de rede. Tá? E depois a gente viu outro tipo de crescimento, outro tipo de desenvolvimento, como por exemplo, mais robustez em torno do mercado de staking, a Ethereum tentando não resolver, né, mas ela tentando se adaptar ao problema de MEV, de MEV. Então tiveram várias atualizações bem interessantes que mudaram um pouquinho como a Ethereum ela se posiciona como ecossistema, tá? E a gente tá, cara, bem legal comentar isso, porque a gente está desde o começo do ano olhando para isso. O Igor, especificamente, tá? Ele até brincou comigo, que ele falou, cara, tô terminando meu ano com o que eu comecei olhando. Então, basicamente, ele ficou boa parte do ano dele, coisa de 70%, 80% do ano dele, focado no ecossistema da Ethereum, e eu acho que ele tem tudo mapeado do que tá para acontecer no ecossistema da Ethereum, e ele pode dar um pouquinho mais de detalhes técnicos e depois voltar para mim, para a gente entender como é que a gente está se posicionando nesse cenário. É isso aí, Igão. Se quiser comentar um pouco mais com o pessoal sobre essa expansão da tecnologia da Ethereum que a gente está vendo para o ano de 2023. Legal. Cara, o que é importante entender aqui é que durante muito tempo a equipe de desenvolvedores da Ethereum ficou focada em só uma coisa, que era o merge. E assim, era o foco basicamente das principais cabeças pensantes de cripto. E o merge, uma vez que ele passa, né, e ele é bem sucedido, todos esses desenvolvedores eles conseguem olhar para os outros problemas da rede. E isso acaba culminando no problema de escalabilidade. Então, assim como foi bem dito pelo Vitalik no final do ano passado, a Ethereum ela mudou o planejamento dela. Ela vai ser uma blockchain que ela vai ser uma blockchain feita para blockchains e não necessariamente para aplicações. Por conta disso que escalabilidade, né, e resolver o problema para segundas camadas é tão importante. Dito isso, o que é importante entender? Basicamente, existe uma IP, né, uma atualização que vai ser implementada na Ethereum no ano que vem, que é a IP 4844, que ela visa aumentar a escalabilidade para essas soluções de segunda camada, alterando um pouco o formato de bloco da rede. E a grande vantagem disso é que para essas soluções agora, vai ser mais barato que eles depositem as provas na Ethereum. E, consequentemente, eles conseguem baratear e melhorar ainda mais a experiência para os seus usuários. Na mesma ponta, e assim como o Bills falou, existe no caso, a problemática do sax, que está sendo priorizada para o início do ano que vem, para março do ano que vem, o que provavelmente vai fomentar muito o mercado de stake na Ethereum, porque um grande problema que investidores institucionais têm hoje com o stake na Ethereum é que você tem basicamente sua liquidez ela fica travada, né, ao se fazer o stake, e a questão do MEV, né, do MEV, ele basicamente virou uma etapa, né, uma nova etapa no roadmap na Ethereum, na qual você tem grupos de desenvolvedores específicos tentando minimizar esse problema. Então, o MEV, ao longo do tempo, não é que ele vai deixar de existir, mas ele provavelmente, da maneira como ele é hoje, vai ser minimizado. E eles já têm mecanismos ali de separar, basicamente, o bloco e separar os agentes que fabricam e validam os blocos para que isso aconteça. Então, em linhas gerais, o que eu espero é que, pós a IP 4844, a gente tenha essa destrava para soluções de segunda camada. E vai caber entender qual vai ser as aplicações de segunda camada, assim como a gente disse na tese anterior, quais vão ser as soluções que vão conseguir aproveitar melhor dessas atualizações Ethereum. Sim, sim. Cara, na verdade, o foco principal é IP 4844, tá? Realmente acredito que, assim como foi o foco da equipe da Ethereum, o merge, e a gente vai ter a questão do sax como a etapa final do merge, a gente tem a IP 4844 como
uma destrava para uma nova era de escalabilidade da Ethereum, tá? O formato de você construir soluções de segunda camada e você ser escalável na Ethereum vai mudar completamente pós IP 4844. E é por isso que, como o Cássio e a Nicole falaram, a gente está tão focado em soluções de segunda camada, a gente está tão focado em Layer 2, tá? A gente está tentando entender bastante esse ecossistema. Obviamente, o player mais bem posicionado hoje é a Polygon, é a terceira maior posição da nossa carteira, tá? Tanto por questões técnicas, quanto por questões de, cara, ele já tem uma base de usuários muito grande, eles já estão muito bem posicionados em termos de gerar um efeito rede bem interessante para quando eles começarem as soluções de segunda camada deles. A gente conversou muito com o time da Polygon também, e a gente acredita que em termos de capacidade técnica, é o time que está mais bem posicionado para capturar esse crescimento. Então, se a gente está imaginando que vai ter um crescimento intrínseco muito grande no ecossistema de segunda camadas, eu acredito que boa parte desse crescimento vai para a Polygon. E do outro lado, a gente vai ter uma guerra de Layer 2 ali, a concorrência é bem feroz, está bem difícil de entender ainda para onde que vai boa parte do volume. Eu seria bem enviesado aqui, na verdade, faria uma análise rasa se eu chegasse aqui e falasse, pô, a Arbitrum, a Optimus estão muito bem posicionadas, elas vão ganhar essa corrida e tudo mais. Eu acho que está muito cedo para saber. Muitas das tecnologias, principalmente de Ziki, que é a tecnologia que define o que vai ser o crescimento da segunda camada ainda, elas não estão muito bem definidas, e a gente está ainda entendendo quais são as melhores apostas, por assim dizer, tá? Porque hoje não tem nenhum player bem posicionado e líder ali que a gente consegue falar. Tem um tiro certo em soluções de segunda camada. Se a gente fosse apostar em alguém hoje, seria justamente isso, uma aposta. E apostas na nossa carteira, ela tem posições marginais. Então, provavelmente ao longo do tempo aí, quando as coisas ficarem mais claras, a gente vai aumentar nossa exposição em algumas outras soluções de segunda camada, mas com posições marginais da carteira, com viés de apostas. E no mercado de staking, a gente está bem posicionado na Lido Finance, que está capturando boa parte desse crescimento de staking dentro da Ethereum. Então, eu imagino que do crescimento que a gente deve ver para 2023, para Ethereum como um todo, só o token Ether não é a melhor forma de estar posicionado, tá? Segunda melhor forma, soluções de segunda camada, tokens de soluções de segunda camada, e ali do Finance, que deve capturar uma boa parte de staking aí, que é um serviço fundamental dentro de todo esse cenário.